Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 8, Cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Sem dúvida, os leitores se lembram do caso de uma cura quase instantânea de uma etorse, operada pelo espírito do Dr. Demeury poucos dias após a sua morte, e que relatamos na revista de março último, assim como a descrição da cena tocante ocorrida na ocasião. Esse excelente espírito vem ainda assinalar a sua boa vontade por uma cura ainda mais maravilhosa na mesma pessoa. Eis o que nos escrevem de Montalban, a 14 de julho de 1865. O espírito do Dr. Demeury acaba de dar-nos mais uma prova de sua solicitude e de seu profundo saber. Eis em que ocasião, na manhã de 26 de maio último, a senhora Maurel, nossa médium, vidente e escrevente mecânica, sofreu uma queda desastrosa e quebrou o antebraço, um pouco abaixo do cotovelo. Essa fratura, complicada por distensões no punho e no cotovelo, estava bem caracterizada pela crepitação dos ossos e inchação, que são os sinais mais comuns. Sob a impressão da primeira emoção produzida pelo acontecimento, os pais da senhora Maurel iam procurar o primeiro médico que aparecesse quando ela, retendo-os, tomou de um lápis e escreveu mediunicamente, com a mão esquerda: "Não procureis um médico, eu me encarrego disto, Demeury." Então esperaram com confiança. Conforme as indicações do espírito, faixas e um aparelho foram imediatamente confeccionados e colocados. Em seguida, foi feita uma magnetização espiritual praticada pelos bons espíritos que provisoriamente ordenaram repouso. Na noite do mesmo dia, alguns adeptos convocados pelos espíritos reuniram-se em casa da senhora Maurel, que, adormecida por um médium magnetizador, não demorou a entrar em estado sonambúlico. Então, o Dr. Demeury continuou o tratamento que havia iniciado pela manhã, agindo mecanicamente sobre o braço fraturado. Imediatamente, sem outro recurso aparente além de sua mão esquerda, nossa doente rapidamente havia tirado o primeiro aparelho, deixando apenas as faixas, quando vimos insensivelmente, sob a influência da atração magnética espiritual, o membro tomar diversas posições, próprias para facilitar a redução da fratura. Parecia então ser objeto de toques inteligentes, sobretudo no ponto onde devia operar-se a soldadura dos ossos. Depois se alongava sob a ação de trações longitudinais. Após alguns instantes dessa magnetização espiritual, a senhora Maurel procedeu sozinha à fixação das faixas e a uma nova aplicação do aparelho, que consistia em duas tabuinhas ligadas entre si e ao braço por meio de uma correia. Tudo, pois, se havia passado como se um hábil cirurgião tivesse ele próprio operado visivelmente, e, coisa curiosa, ouviam-se durante o trabalho essas palavras que, sob a constrição de sua dor, escapavam da boca da paciente: "Não aperte tanto, vós me maltratais." Ela viu o espírito do doutor, e era a ele que se dirigia, suplicando poupar sua sensibilidade. Era, pois, um ser invisível para todos, exceto para ela, que lhe fazia apertar o braço servindo-se inconscientemente de sua própria mão esquerda. Qual o papel do médium magnetizador durante esse trabalho? Aos nossos olhos, ele parecia inativo, entretanto, com sua mão direita apoiada na espádua da sonâmbula, contribuía com a sua parte para o fenômeno, pela emissão de fluidos necessários à sua realização. Na noite de 27 para 28, tendo a senhora Maurel desarranjado o braço em consequência de uma posição falsa tomada durante o sono, declarou-se uma febre alta pela primeira vez. Era urgente remediar esse estado de coisas. Assim, reuniram-se novamente no dia 28 e, uma vez estabelecido o sonambulismo, foi formada a cadeia magnética, a pedido dos bons espíritos.
Após diversos passes e manipulações, em tudo semelhantes às acima descritas, o braço foi recolocado em bom estado, não sem ter a pobre senhora experimentado dores muito cruéis. Apesar do novo incidente, o membro já se ressentia do efeito salutar produzido pelas magnetizações anteriores, o que se segue, aliás, à prova. Momentaneamente desembaraçado das tabuinhas, o braço repousava sobre almofadas, quando de repente se levantou alguns centímetros em posição horizontal e foi movimentado suavemente para a esquerda e para a direita. Depois baixou obliquamente e foi submetido a uma nova atração. A seguir, os espíritos se puseram a girá-lo e tornar a girar em todos os sentidos de vez em quando, fazendo trabalhar corretamente as articulações do cotovelo e do punho. Tais movimentos automáticos, imprimidos a um braço fraturado e inerte, contrários a todas as leis conhecidas da gravidade e da mecânica, só podiam ser atribuídos à ação fluídica. Se não tivesse havido a certeza da existência dessa fratura, bem como os gritos dilacerantes dessa pobre senhora, confesso que teria tido muita dificuldade em admitir o fato, um dos mais curiosos que a ciência poderia registrar. Assim posso dizer com toda sinceridade que me sinto feliz por ter testemunhado semelhante fenômeno. Nos dias 29, 30 e 31 e seguintes, as magnetizações espirituais sucessivas, acompanhadas de manipulações variadas de 1000 maneiras, trouxeram uma sensível melhora no estado geral de nossa doente. Diariamente o braço adquiria novas forças, sobretudo dia 31 deve ser assinalado, marcando o primeiro passo para a convalescença. Naquela noite, 2 espíritos que se faziam notar pelo brilho de sua radiação assistiam ao nosso amigo Demeury. Pareciam dar-lhe conselhos que este se apressava em pôr em prática. Um deles até de vez em quando se punha à obra e, por sua suave influência, produzia sempre um alívio instantâneo pelo fim da noite das tabuinhas. Foram definitivamente abandonadas e ficaram só as faixas. Para sustentar o braço e mantê-lo em determinada posição, devo acrescentar que, além disso, um aparelho de suspensão vinha aumentar a solidez do enfaixamento. Assim, no 6º dia após o acidente, o mau grado e recaída sobrevinda, 27, a fratura estava em tal via de cura que o emprego dos meios usados pelos médicos durante 30 ou 40 dias tinha se tornado inútil. A 4 de junho, dia fixado pelos bons espíritos para a redução da fratura, complicada por distensões, reunimos-nos à noite. A senhora Maurel tão logo entrou em sonambulismo, pôs-se a desenrolar as faixas que ainda envolviam seu braço, imprimindo-lhe um movimento de rotação tão rápido que os olhos seguiam com dificuldade a curva descrita. A partir desse momento, ela se serviu do braço como habitualmente, estava curada. No fim da sessão, houve uma cena tocante que merece ser aqui relatada. Os bons espíritos, em número de 30, no começo formavam uma cadeia magnética paralela a que nós próprios formávamos. A senhora Maurel, tendo se colocado pela mão direita em comunicação direta sucessivamente com cada dupla de espíritos, colocada como ela estava no interior das 2 cadeias, recebia a ação benéfica de uma dupla corrente fluídica energética. Radiante de satisfação, ela aproveitava a ocasião para agradecer com efusão o poderoso concurso que eles tinham prestado à sua cura. Por sua vez, ela recebia encorajamento a fim de perseverar no bem. Terminado isso, ela experimentou suas forças de 1000 modos. Apresentando o braço aos assistentes, fazia-os tocar nas cicatrizes da soldadura dos ossos, apertava-lhes a mão com força, anunciando-lhes com alegria a cura operada pelos bons espíritos. Ao despertar, vendo-se livre em todos os movimentos, desfaleceu, dominada por profunda emoção. Quando testemunhamos tais fatos, não podemos deixar de proclamá-los alto e bom som, pois merecem atrair a atenção das pessoas sérias, porque então no mundo inteligente se encontra tanta resistência em admitir a influência do espírito sobre a matéria? Porque se encontram pessoas que creem na existência e na individualidade do espírito, mas lhes recusam a possibilidade de se manifestarem? É porque elas não se dão conta das faculdades físicas do espírito, que se lhes afigura imaterial de maneira absoluta.
Ao contrário, a experiência demonstra que, por sua própria natureza, ele age diretamente sobre os fluidos imponderáveis e, por conseguinte, sobre os fluidos ponderáveis e mesmo sobre os corpos tangíveis. Como procede um magnetizador ordinário, suponhamos que ele queira agir, por exemplo, sobre um braço. Ele concentra sua atenção sobre esse membro e, por simples movimento de seus dedos, executados à distância e em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, dirige uma corrente fluídica sobre o ponto desejado. O espírito não age diversamente. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste ao corpo material. O estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação, graças ao desprendimento do perispírito, que melhor se identifica com a natureza fluídica do espírito, e sofre então a influência magnética espiritual, elevada ao seu maior poder. Toda a cidade ocupou-se dessa cura, obtida sem auxílio da ciência oficial, e cada um deu o seu palpite. Uns pretenderam que o braço não se tinha quebrado, mas a fratura tinha sido bem e devidamente constatada por numerosas testemunhas oculares, entre outras o doutor D, que visitou a doente durante o tratamento. Outros disseram, é muito surpreendente, e pararam nisto. Inútil acrescentar que alguns afirmavam que a senhora Maurel tinha sido curada pelo diabo. Se ela não estivesse entre mãos profanas, nisso teriam visto um milagre. Para os espíritas que se dão conta do fenômeno, aí vem muito simplesmente a ação de uma força natural até agora desconhecida e que o espiritismo veio revelar aos homens. Gente, o texto é longo, eu vou parar por aqui, que aí ele vai fazer umas observações, aí a gente faz segunda-feira. Enfim, aqui ele está relatando um caso de uma quebra de ossos, né? Uma fratura dessa senhora Maurel, e como espírita, como médium que ela recebeu ajuda desse doutor Demeuri, né? E para os espíritas, uma ação natural. Para pessoas que não são espíritas, algumas deram o caso para o diabo, né? Ele que agiu. Para outros, se não são ligados a esse tipo de conhecimento um pouco mais ignorante, digamos assim, levam como se fosse um milagre. E de milagre ou de diabo não tem nada. Realmente é uma ação natural dos espíritos que estão nos assistindo e que, dependendo do nosso mérito, dependendo da razão pela qual nós tenhamos aí condições de nos recuperar, como já foi falado no capítulo 7, né? Precisa muito da fé da pessoa, precisa muito da circunstância em que ela se encontra, se ela é útil, se ela é uma pessoa que merece aquela recuperação. A espiritualidade trabalha em nosso favor. Caso aquele sintoma, uma doença, uma fratura, um acidente ocorra e nós tenhamos que passar por aquele sofrimento, não é que não vai ser amparado, vamos ser, mas não curado imediatamente, porque alguma liçãozinha tem que ser aprendida naquele processo. Então, no caso dela, que era uma médium praticante, que era boa, que era atuante no bem, não tinha porquê de ficar ali com os seus braços parados, sendo que eles são úteis à espiritualidade pelas comunicações que ela pode dar. Mesmo utilizando o outro braço dela para comunicação, ela tem o direito como instrumento de trabalho. Então, o médium é que nem a gente conhece alguns médiums que são analfabetos e escrevem. Como é que pode isso? Alguns médiums que não sabem falar inglês, francês ou qualquer outra língua e na hora de fazer a psicografia faz em outra língua. Para a espiritualidade, o contato é de perispírito para perispírito, não é a carne. A carne, sim, sabe português, inglês, né? A gente tem as coisas da nossa vivência material. Mas o perispírito já viveu tantas e tantas encarnações que ele traz a bagagem das outras encarnações. Então, hoje eu não entendo nada de inglês. Mas se eu fosse uma médium mais desenvolvida, mais ligada ao plano espiritual, menos matéria, que não é o meu caso, provavelmente um espírito poderia dar uma comunicação através de mim, escrevendo em inglês.
porque o meu perispírito traz essa bagagem, não a Patrícia encarnada. Então aqui o que a gente vê é que é possível, quanto mais desenvolvido o seu espírito, mais ligado ao plano espiritual, mais assistência você tem. É a ligação vibratória, é a ligação de perispírito para perispírito. É possível fazer tratamentos com a pessoa indo ao centro espírita, um local preparado para isso, como a própria espiritualidade também pode vir até a pessoa. Nós vimos nos capítulos anteriores que a sua fé, a sua prece pode transformar. Então, o centro espírita é um local totalmente preparado. Ali tem as equipes, tem os aparelhos que são próprios para tratamento. Fazer um tratamento ou tentar uma cura fora do centro espírita, por vezes pode ser arriscado, porque você está sujeito também à influência de outros espíritos menos elevados. Mas no caso dela, que trabalhava com a espiritualidade superior, ela estava bem protegida. Então, durante o seu sono, ela era retirada do corpo para poder fazer todo o tratamento. Ainda assim, ela sentia as dores do corpo, porque o perispírito está muito ligado à carne. Tem a citação dela aqui dizendo, vai com calma que está doendo. Né? Então, são experiências assim que eu, Patrícia, não tive. Então, eu leio, eu fico feliz de saber que pode haver situações como essa, até mesmo porque, como eu já citei outras vezes, eu tenho comorbidade. Só que eu não tenho esse merecimento de cura. Eu não tenho esse merecimento ainda, né, de estar totalmente ligado ao plano espiritual mais elevado. Eu busco isso através dos estudos, eu busco isso através da minha reforma. Essa reforma é como se fosse uma reforma de casa. Você não consegue fazer uma reforma. É mais fácil você destruir tudo e começar de novo, do zero, do que você tira uma janela e em volta trinca tudo. Você tem que arrumar a parede. Depois que você arruma a parede, você tem que pintar, colocar massa, pintar a parede. Então, a reforma ela demora muito mais do que se fosse para destruir e fazer de novo. Como não é possível fazer isso com o nosso espírito, nosso perispírito, porque ele já vem, né, de várias e várias encarnações, fazendo coisa certa, fazendo coisa errada, então a gente está sempre remendando, a gente está sempre reformando. E essa reforma íntima, ela vai levar muito e muito tempo. Ninguém vai conseguir da noite para o dia uma reforma total. Então, não se frustrem enquanto vocês não conseguirem a cura, o tratamento que te traga, né, um alívio, que te traga um bálsamo para aquele problema, aquela situação que você vive. Porque está dependendo muito da tua reforma. Está dependendo muito da sua sintonia, com a sua vibração, com o plano maior. Não são eles que não vêm te atender. É você que não está indo até eles. Então, não é que a gente tem que se julgar, se condenar, nada disso. Mas ver o que é que nós estamos errando, arrumando o nosso passo. Essa reforma íntima, ela exige demais que a gente arrume o nosso passo. Para que lado que eu estou indo, com quem eu estou andando, qual é o tipo de conversa que eu tenho no dia a dia, o que eu escuto no dia a dia, o que eu me comprazo no dia a dia. Eu fiz uma palestra nessa semana, onde eu coloquei para as pessoas, né, a espiritualidade trabalha na gente. Eu escrevo um monte de coisa para falar, chega na hora lá, algumas coisas que eu estudei eu falo e outras vêm na intuição. E naquele momento ali eu escutei, né, eu senti a espiritualidade falando assim, cita para eles o que eles gostam de ver, né? Aí eu peguei e coloquei assim, falei, gente, se eu colocar aqui na frente, na tela, uma paisagem com cachoeira, barulhinho de pássaro e tal, vocês vão ficar olhando. Certo momento vai enjoar, vai dar sono. Se eu colocar aqui uma outra notícia aqui, olha, tá tendo um assalto ali na esquina, um bandido foi morto, tem viatura, tem helicóptero, não sei o quê, vocês vão acordar. Vocês querem assistir coisas assim, porque faz parte do quê? Da nossa moral. A nossa moral ainda ela é muito baixa, ela tá muito ligada às coisas ruins. Os nossos defeitos estão ligados a isso. Então, quando se tem algo para ver, o que vai mais chamar a atenção? Algo ruim. Nós estamos mais ligados às coisas ruins do que às coisas boas. Então, qualquer um ia falar assim, desliga esse canal 1 aí, deixa eu ver o 2, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Pela mera curiosidade. Às vezes pela torcida para que o bandido morra, às vezes pela torcida do assistido, né, da pessoa que foi assaltada, ser socorrida, mas de qualquer forma são sentimentos ruins que rolam na gente. E a gente fica mais predispostos a ver coisas assim do que as coisas boas. A mesma coisa na hora de fazer uma prece, de se ligar com o plano espiritual. Quando a gente vai fazer uma prece, ela é rápida, porque cansa logo.
Agora, se é para poder ficar ouvindo ou vendo algo de ruim, a gente não cansa. A gente fica atento lá, parado. É como meros espectadores que estão absorvendo toda aquela energia ruim. E quando é algo de bom, a gente não está disposto a absorver as coisas boas. Porque cansa rápido, porque o nosso espírito é inferior. Então, como sendo assim, nós vamos ser assistidos pelo plano maior? Eles também cansam da gente. Ou vocês pensam que não? Eles são benevolentes, eles são insistentes, eles perdoam as nossas falhas, eles são até que insistentes, apesar do cansaço que a gente dá neles. E eles voltam, cada vez eles que vê uma brecha que a gente está elevando o pensamento, eles voltam, eles querem agir, eles querem ajudar. Mas a gente não abre essa porta. Eu falei lá no centro que eu estava essa semana, eu falei assim, gente, eu só entrei aqui no centro porque a porta estava aberta. Se a porta tivesse fechado, eu não tinha entrado. Assim é a espiritualidade para trabalhar na gente. Ele só vem se a gente abrir a porta. E como que a gente abre a porta? Através da prece, através de uma vibração mais alta. Então, a nossa cura, o nosso tratamento, a gente ser assistido pelos espíritos mais elevados depende muito do nosso padrão vibratório. Se a gente está elevando ele ou não. Quanto mais eu elevo, mais ajuda, mais auxílio, mais merecimento eu tenho, porque eu estou me reformando, eu estou caminhando para isso. Agora, se eu não estiver fazendo isso, eles vão me assistir também, mas não com essas graças que a gente pensa ser os verdadeiros milagres, na verdade é algo natural. Então, quanto mais próximo deles, mais vai ser fácil de ser atendido. Quanto mais distante, maior é a dificuldade. Por isso que existe médicos na Terra. Então, o que a espiritualidade não pode agir diretamente, eles deixam a cargo do físico. Então, é o teu físico, vai lá e cuida do teu físico. Você não está mais na matéria do que no espiritual, então vai lá e cuida da matéria. E a matéria, aqui no caso dela mesmo, a fratura levaria 40 dias para uma recuperação. Em 7 ela já estava bem. Porque tudo depende do avanço espiritual da pessoa. Não tem necessidade de ficar ali com o braço quebrado, então para que vai ficar? Vai ser assistida para consertar logo e voltar ao trabalho. E tem gente que fala, já estou cansada de trabalhar. Então, quando você fala que está cansado de trabalhar, é preguiça, é má vontade. É o tema que eu estava desenvolvendo, inclusive, na palestra essa semana. Se você fala que não está afim, é preguiça. E a preguiça é o contrário da evolução, é o contrário da boa vontade. A boa vontade, ela nos traz isso. Os benefícios da colheita boa. Agora, se a gente tem a má vontade, aí é o contrário, né? Nós vamos ficando um pouquinho mais para trás. Então, a assistência toda que foi dada aqui a essa senhora Maurel é devido ao seu avanço também evolutivo. Isso é fato. Eu, Patrícia, nunca tive o prazer, a honra de assistir de perto ou de conhecer uma pessoa próxima que fale para mim assim, olha, eu estava ruim e eu me curei, através da espiritualidade. Mas eu já passei por situações de me sentir melhor, de fazer uma cirurgia espiritual, de tomar um passe e falar assim, nossa, como eu tô melhor. Não curada, mas me sentindo mais fortificada, com a energia renovada, com aquela ânsia de querer fazer mais, né? Você sentir uma limpeza, mas não de me sentir curada, me sentir melhor, com mais vontade. Então, eu terminei de fazer a cirurgia espiritual, a primeira cirurgia que eu fiz, eu saí da maca, assim, completamente renovada, né? Dentro de mim, o coração, assim, mais tranquilo, mais em paz, porque eu fui com muito medo. Primeira cirurgia não teve corte, era uma cirurgia sem cortes, mas eu fui temerosa, né? Tem aquelas recomendações que não pode comer carne, que não pode pular, que, né, que tem que tomar cuidado, porque o corte é interno, não é externo, você não tá vendo, mas pode dar um problema no teu perispírito, então você fica todo apreensivo. Já na segunda vez, para mim foi mais tranquilo. Então, assim, a gente vai sentindo uma melhora gradual. Não é porque a gente está mais afastado, né? Que eu sou atrasada. Então, a gente vai sentindo gradualmente aquela sensação de melhora. Um tratamento espiritual mais, né? Como que eu posso falar? Aqueles tratamentos especiais, né? Que você vai e é só você que toma passe, não é junto com outras pessoas. Aquele passe especial, ele traz pra gente um revigoramento fenomenal, mas é o máximo de experiência que eu tive, não de cura, não.
Agora, como eu sou Santo Tomé, aí eu tenho uma experiência que até hoje eu fico na dúvida, apesar de ter ocorrido. Não sei explicar como, quando, que foi. Eu tive, durante os primeiros anos nessa casa aqui, eu tive que carregar pedra, areia, bloco, a gente estava em reforma. Então, como o meu horário era mais flexível, eu tinha aulas vagas, eu saía da escola no horário vago, era perto de casa. Então eu vinha em casa, carregava um pouco de bloco e colocava para dentro de casa. Porque se a gente deixa na rua, o pessoal rouba, quebra, né? É rua de escola, a molecada pega para jogar um no outro, enfim. Então eu pegava meus horários vagos, saía da escola, vinha aqui, pegava material e jogava para dentro da garagem. É peso. E a gente, o corpo feminino, ele é um corpo que não é preparado para carregar peso, né? E o meu marido não, meu marido tinha o horário corrido dele, então ele não tinha como chegar em casa e fazer isso. Então eu sempre fiz. Bom, enfim, carregava peso. Logo no início que a gente veio para cá, meu filho era pequenininho e eu tive um rompimento muscular aqui no frontal. Nisso eu comecei a sentir dores, algumas coceiras, umas coisas esquisitas assim, por parte de dentro. Formigava, né? Aqui do lado dava uma coceira tremenda. Aí fui no médico, fiz os exames. E dentro desses exames deu que eu tinha tido um rompimento muscular aqui no frontal. Aí o meu médico virou para mim e falou assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, vão te colocar uma chapa aqui, costurar, porque você tá com a aorta exposta. Então você não pode pegar seu filho no colo, você não pode pegar um balde de água, né, pesado, você não pode pegar um ônibus, é arriscado, porque se ele der uma freada você bater. E essa parte aqui num ferro, por exemplo, pode estourar a tua aorta, porque ela está exposta. Então, me colocaram tanto medo naquilo e eu não queria fazer a cirurgia, porque eu já ficava imaginando assim, gente, já é tão complicado entrar num banco sem esse troço, sem essa chapa. Imagina se eu for pro banco, chegar lá, ficar, toca a campainha deles lá, o alarme deles, eu ter que pedir para entrar pela porta do lado, né, para sentar, para levantar, porque eu já imaginava, a cesárea foi terrível. Se não tivesse meu marido comigo, eu adorei fazer cesárea porque é dia marcado, hora marcada, é tudo tranquilo. Mas para recuperar aquela primeira semana depois da cirurgia, meu marido que me pegava praticamente no colo. Ele que me segurava para deitar, ele que me segurava para levantar, ele tirava o peso do meu corpo através, né, do carinho dele de me levantar e me deitar. Falei, se eu tivesse a chapa, na hora de sentar e levantar, deve puxar tudo, né? Falei, não vou colocar essa chapa não. Então, eu imaginei só coisa ruim e não quis colocar. E fui fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho, parei de pegar tanto peso e tal, mas aí eu olhava. Meu filho pequenininho não podia pegar no colo, não fazia sentido. Um balde d'água, como é que eu vou limpar minha casa se eu não posso pegar um balde d'água? Não faz sentido. Aí eu ia pegar um ônibus, ficava com medo de segurar nos ferros, de repente dar aquele tranco, porque tem motoristas e motoristas, né? Não podia pegar ônibus. Eu falei, eu não tenho dinheiro para ficar andando de táxi. Na época não tinha Uber, era táxi. Eu falei, eu não tenho como ficar pagando táxi. Então, é ônibus, não faz sentido. Ou seja, eu estava deixando de viver. Algumas coisas eu estava deixando de fazer e deixando de viver. E na sala de aula, por mais que a gente não queira, tem aluno que vem. Que a gente não queira não, que a gente queira, né? Porque eu gosto. Os meus alunos, depois que eles são disciplinados, tudo, eles correm, eles querem pegar, correr no colo da gente, eles vêm lá do fundo, lá, correndo, de repente, não é uma coisa marcada, e pula no colo da gente. Então, quer dizer, eu tinha aluno que vinha para pular no meu colo e falava, não faz isso, né? Medo. Eu falei, não tá fazendo sentido, é uma vida muito ruim essa. Eu acho que eu prefiro morrer do que viver assim tão contida, né? Aí eu fui levando a vida e pedindo a Deus, eu falei, não vou fazer a cirurgia, tenho medo dessa cirurgia de verdade, e eu vou levar a vida normal, e seja o que Deus quiser. Ninguém morre na véspera, né? Não sou suicida, não tô querendo me matar, mas eu também não quero levar essa vida assim, não, tão limitada. Eu vou viver. E continuei ele vivendo. Filho no colo, balde, criança, né? Vida normal. E aí, passado alguns anos, eu fui fazer o exame de curiosa. Falei, vamos ver, né? Deve estar pra lá de rasgado, porque eu aprontei todas dentro do... Não aprontei porque eu quis, mas eu vivi uma vida normal. Falei, vamos ver lá o que vai dar esses exames, né? Deve estar tudo pra fora. E quando eu fui fazer o exame, para minha surpresa, é onde eu falo, não sei quando, como, não sei que circunstância que foi,
Mas os exames deram que o meu músculo estava costurado, que ele estava grudadinho de novo. Minha aorta não está exposta. Então, que houve o tratamento, a cirurgia, que houve a cura, é fato. Quando, como e quem fez isso, eu não sei. Mas eu tô aqui para provar que existe. Só não sei como, quem e quando que houve. Mas aconteceu comigo. Com pessoas de fora eu nunca ouvi falar. De perto, né? Pessoas de fora que eu falo assim, de perto. Pessoa que fala para mim assim, olha, eu fui lá no centro, fiz o tratamento, fiz uma cirurgia e tô curada. Então, pessoas assim, pertinho, eu não conheço ninguém que tenha feito. Mas comigo aconteceu isso sem eu saber quando, quem e como que foi. Eu fiz só o exame e constou que estava lá, coladinho meu músculo de novo. Eu vou dizer que isso foi através do quê? Se eu não fiz nada, não tomei uma cibalena, um anador para que isso ocorresse. Aconteceu comigo. Só pode ser o quê? O campo espiritual trabalhando. Do tipo assim, essa doida não vai fazer a cirurgia, não é hora dela morrer, então vamos cuidar dela. Porque eu já vi que ela não vai ceder. E ela não tá fazendo mal para ninguém. Porque até então eu tava procurando sempre agir em benefício dos meus alunos, do meu marido, do meu filho, trabalhando, né? Então, não tava fazendo mal para ninguém. Eu fui agraciada com isso. Então, eu tô aqui para contar essa história, mas sem dizer para vocês, olha, aconteceu em tal dia, eu sei como é que foi, quem foi que fez a cirurgia e não sei. Sinceramente, não sei. Mas sei que aconteceu essa intervenção só pode ter sido através do plano espiritual. E aí, quando veio essa comorbidade, essa poliomielite que eu descobri, eu não pensei dessa forma. Eu não falei assim, do mesmo jeito que eles me curaram lá atrás, eles vão me curar agora. Não, porque agora a situação é outra. O aluno, ele precisa aprender. E para ele aprender, ele precisa passar, às vezes, pelas situações mais difíceis que puxam ele. Então, tem coisas que eu não aprendi lá atrás, que eu fui reprovada e eu tenho ciência disso. Eu passei por uma série de circunstâncias que eu poderia ter agido de forma diferente, mas eu acabei agindo igual e eu fui reprovada. Então, agora eles me colocam numa situação que é para ir mais devagar e observar mais e encontrar esses erros e acertar o passo. Então, eu sei que a espiritualidade agora, nesse momento, não vai intervir. Não vai fazer nada para me curar, mas eu sei que eles estão norteando os meus passos, eu sei que eles estão me ajudando a compreender as situações, para que talvez eu venha mostrar uma determinada cura, uma determinada melhora, uma superação, que eu sirva de exemplo para algumas pessoas. Então eu sei que eu tô sendo usada mais ou menos para isso. Até onde eu for útil para essas situações de aprendizado, eu sei que eu vou ficar por aqui. Essa doença, a poliomielite, ela mata em 5 anos. Eu tô há 8 anos e meio. Então, e eu me sinto bem fisicamente. A única coisa que me deixa com medo dessa doença são as pernas travarem. Eu não consegui andar. Eu morro de medo de ir para uma cadeira de roda. E eu falo muito com a espiritualidade, não me deixe ir para uma cadeira de roda. Porque se eu for, eu vou me sentir uma inútil. Aí sim bate aquela depressão, aquela tristeza por você ser uma inútil. O que você vai fazer sentado numa cadeira de roda? Nem uma limpeza na casa eu vou ser capaz de fazer. Para subir uma escada, né? Tem que adaptar todos os lugares onde eu for, inclusive minha casa. Minha casa tem escada. Então eu converso muito com a espiritualidade pedindo o seguinte, que tudo aquilo que vier, que eu tenha força, que eu tenha capacidade de adaptar para que eu continue em ativa. Se eu vou ser atendida ou não é outros 500, mas a gente pode fazer esses pedidos. A gente pode e deve, né, mostrar a nossa fragilidade. Assim como ela mostrou aqui durante a cirurgia dela, ela falou, tá doendo, menos aí, né? Então, não é porque nós estamos a serviço da espiritualidade, que nós estamos ligados a eles, que nós temos que fazer tudo o que eles querem, tudo aquilo que eles acham que é melhor para nós, porque quem tá na pele somos nós, então a gente tem que também, opa, isso eu consigo, isso aqui eu não consigo, né? E eles vão tendo aquela benevolência com a gente, eles sabem até onde a gente é capaz de chegar. Então é importante a gente se colocar diante das situações e falar, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso você me ajuda, isso aqui eu não preciso de ajuda, né?
É incrível como esse livro veio bater na minha mão para fazer eu refletir assim, sobre uma série de situações dentro da minha própria vida. Não é querendo colocar a Patrícia acima das leituras de forma nenhuma, nem os exemplos que eu tenho. Mas eu acredito que através dos exemplos da minha própria vida, colocando como que eu posso dizer, em exemplos mesmo, dentro dos textos estudados, né? Uma comparação, eu acho que as pessoas se aproximam mais do texto. É nessa intenção que eu coloco as situações que ocorrem comigo. Porque às vezes fica tão distante, né? Será que isso aqui pode acontecer mesmo ou não? Então, eu estou tentando trazer aqueles que fazem a leitura, o estudo junto comigo, para próximo da leitura, próximo da realidade. Porque existe essas intervenções do campo espiritual, mas depende muito de cada um de nós, de como nós estamos nos situando diante das nossas provas, como nós estamos agindo diante dos nossos aprendizados. É importante isso, por isso que eu coloco algumas situações pessoais. Eu espero que ajude.